Você que assiste minha live por aqui, sabe que na verdade eu olho pra lá porque são duas câmeras. Uma aqui, que é essa que fica gravada no YouTube, e outra que eu entro ao vivo no Instagram. Olá, sejam todos muito bem-vindos, Ponte Beatriz, Orgulho do Pará. Enfim, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante. Por que você não consegue dialogar com seu parceiro ou sua parceira? Oi, Renan, Ramayana, Andressa. Muito bom ter todos vocês aqui comigo. Eu acho que esse tema é um tema muito importante, porque a gente percebe que essa é uma das grandes falhas nas relações a dois. Rosa, Eonan, acertei o nome? Patrícia. Eu percebo que existe uma dificuldade muito grande no diálogo. E vocês vão entender depois por que isso acontece. Isso muitas vezes é reflexo do desequilíbrio emocional. Ou seja, da nossa dificuldade em lidar com as nossas emoções, principalmente quando a gente está chateada com o nosso parceiro ou a nossa parceira, né? E administrar essa raiva, tristeza. Ju, Roseane, muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vou começar essa live dando alguns recados para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho Acertei, muito bom. Eu tenho um canal no Telegram e nesse canal eu mando mensagens exclusivas. É exclusivo mesmo. O que eu envio por lá, eu não envio no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, enfim. São mensagens exclusivas enviadas em áudio, inclusive, né? A respeito de como você seguir algumas dicas estratégicas para se relacionar a dois, tá bom? Como eu faço para participar desse canal, Vânia? É muito simples, você vai lá no link da minha bio e acessa. E você vai começar a receber mensagens semanais, tá bom? Para edificar a sua relação a dois. E também essas lives agora ficam gravadas no meu canal no YouTube, que você também pode acessar através dos meus destaques, tá? E para fechar com chave de ouro, eu tenho agora um podcast. O negócio tá ficando chique, né? Tá ficando chique. Se você quiser assistir alguns áudios meus mais rápidos, são dicas rápidas a respeito de relacionamento a dois. Você pode escutar no seu carro, você pode escutar no Uber, no ônibus, no metrô, no trem, onde você estiver. O mais importante é que você participe e, obviamente, não só escute todas essas coisas, mas coloque em prática, tá bom? Camila, Thaísa, Flávio, Naná, minha prima, Naná, beijos. Gente, vamos começar nosso diálogo de hoje, né? Nosso diálogo não, né? Nossa live. Por que você não consegue dialogar com seu parceiro? Eu vou olhar aqui para o lado porque eu fiz um resumo para poder seguir um percurso, lógico, tá? Primeira coisa, eu anotei várias dicas, tá bom, gente? As dicas são baseadas em quê, Vânia? As dicas são baseadas, né, nas demandas que eu trabalho aqui na minha clínica, tá? E percebo que a gente precisa ajustar, né? São pequenos ajustes que a gente precisa fazer na nossa relação, tá bom? Vamos lá. Porque, vamos falar logo da questão do equilíbrio emocional, que acho que essa é a parte mais importante a respeito da dificuldade no diálogo, né? O que acontece? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa dar ao outro o direito à raiva, tá? Como assim dar ao outro o direito à raiva? A gente não permite que os nossos parceiros ou parceiras sintam raiva. Vou dar um exemplo para que vocês compreendam o ponto que eu quero chegar. Quantas vezes o seu parceiro ou sua parceira ficou chateado e você perguntou coisa do tipo, já tá com raiva? Por que tá com raiva? Por que tá com essa cara feia, né? O que tá acontecendo? Quer dizer, como se a gente pudesse escolher o momento que a gente sente raiva, sabe? Raiva, tristeza, alegria, nojo, medo são emoções que às vezes aparecem. Eu não consigo controlar o momento que elas vão estar ali. Então, quando eu pergunto assim para a pessoa que está do meu lado, por que você está com raiva? Parece que ela escolheu estar com raiva naquele momento, entende? Ou seja, não tem problema sentir raiva. O problema é manifestar essa raiva da pior maneira possível. O problema não é sentir raiva. O problema é você manifestar essa raiva de uma maneira hostil, ríspida, desrespeitosa. Esse é o problema da raiva, entende? E o que isso tem a ver, Vânia, com o diálogo na relação a dois? Tudo. Porque muitas vezes você não consegue dialogar porque você tá com uma emoção que você não consegue administrar. Eu quero fazer uma DR com meu parceiro ou minha parceira, mas eu tô muito chateada, né? E quando você vai para essa conversa, né, você não consegue controlar essa emoção.
E o que você faz? Manifesta ela da pior maneira possível. Então, uma estratégia. Estratégia número 1. Quero dialogar bem, de maneira eficaz com meu parceiro. Espera a tua emoção baixar. Se você não consegue, oi Jéssica, tudo bem? Se você não consegue lidar com a sua raiva, você tem que esperar a sua emoção baixar. E como é que a gente faz isso, Vânia? É muito simples. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô muito chateado e eu preciso conversar sobre uma coisa que também me deixa muito chateada. Eu fico pensando sobre aquilo. Não sei o que você vai fazer, o que te dá prazer, o que tira o foco de atenção. Se é ler um livro, se é assistir uma série, né? Se é assistir um vídeo. Oi, Débora, Jamile, Michele. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe o que te acalma de alguma forma. Então a ideia é que você saia do contexto opressor, espera a tua emoção rebaixar. Quando você estiver mais calmo, quando você tiver mais controle dessa emoção, você volta e faz o outro validar o teu parecer. Aí você vai ter um diálogo mais respeitoso. Quando você vai para aquele diálogo onde você não consegue controlar a sua raiva, você vai para um diálogo extremamente emocional. E o emocional, quando ele está extremo, intenso, ele reprime o racional. E aí você começa a falar, sabe, argumentos não convincentes, coisas que não fazem o menor sentido e acaba desmotivando o outro para o diálogo. Então, para que isso aconteça, você precisa desenvolver equilíbrio emocional. Como é que a gente desenvolve? Eu crio estratégias para poder lidar com a minha raiva. Eu crio estratégias para poder lidar com a minha tristeza. Por exemplo, se eu me sinto triste, o que é terapêutico para mim? Chorar, para algumas pessoas é terapêutico. Escrever, para algumas pessoas é terapêutico, né? Boa noite, Ziane, seja bem-vinda. Jéssica, você tem que saber aquilo que é terapêutico para você. Utilizou essas estratégias terapêuticas, voltou, fez o outro validar o teu parecer. Eu tenho certeza que essa carga emocional rebaixada, ela é muito, muito mais eficaz. Etienne, Camila, ela é muito mais eficaz para que você consiga manter um diálogo equilibrado, saudável e respeitoso, tá bom? Bora lá? Esse é um dos motivos que você não consegue dialogar com certeza absoluta. Outro, não tem momentos de leveza, apenas cobrança. Gente, isso é uma coisa muito interessante. Às vezes, eu já vi parceiros fugindo de parceiros e parceiras. Porque, eu não quero entrar numa DR, eu não quero discutir a relação, eu não quero conversar, porque todas as vezes é um peso, é uma cobrança. A gente não consegue, o casal não consegue sentar e ter momentos leves. Sabe assim, a ideia da relação, é muito importante que na relação exista uma conexão de amizade, que vocês possam falar de outras coisas. Sabe, que vocês possam conversar como você conversa com seus amigos, de maneira mais respeitosa, mais tranquila, mais equilibrada. Mas, quando você está numa relação com muita cobrança, com muita satisfação, com muita reclamação, o que a pessoa que está do outro lado faz? Ela foge de você. Porque ela pensa, pesado, né? Eu não vou suportar uma conversa. Por quê? Porque a pessoa entende que vai ter o quê? Conflito, briga, discórdia, né? Geralmente isso acontece porque a outra parte está em desequilíbrio emocional. Ou seja, a outra parte não está sabendo administrar a sua raiva, a sua tristeza, a sua chateação. Ela às vezes não vive o momento presente, ou seja, ela está ali com o parceiro, mas está pensando no que aconteceu há 2 semanas atrás, ou como vai ser essa relação daqui a algum tempo, será que isso vai dar certo? Quer dizer, parou de viver o momento presente. Ou tá com excesso de passado, que às vezes gera tristeza e raiva, ou tá com excesso de futuro, medos e inseguranças, que gera ansiedade. Como é que eu vou para uma conversa com toda essa ansiedade, com toda essa tristeza, com toda essa raiva, com todo esse medo? Vai dar ou não vai dar em briga, gente? Vai dar em briga. E aí a outra parte tende o quê? A se afastar, a fugir, tá bom? Uma observação importante para você que tá entrando agora, a Saraiva, Luciene, Karina, beijos, Edenilson, sejam muito bem-vindos. Deixem as perguntas de vocês aqui, tá bom? Ao final eu vou responder todas elas, tá? Então, gente, assim, se você quer ter momentos de diálogo, de discussões a respeito da relação, ou então aquelas questões mais filosóficas, né, a respeito do relacionamento a dois também, você tem que ter momentos de leveza, porque senão a outra parte vai associar você ao que? A conflito, a discórdia, a reclamação. Então, não vai ter conversa. Não vai ter conversa mesmo, porque isso é o que causa desconexão, tá bom? E você para perceber se você está desconectado da pessoa que está do seu lado. Se você estiver desconectado, reconecte-se, tá? Olha como é que a gente faz essa reconexão, gente? É igual essa relação pais e filhos, né? Como a gente atende na clínica assim, pais
totalmente desconectados dos filhos, né? E aí, Vânia, como é que a gente faz a reconexão? Você vai ter que entrar no universo dessa pessoa, mas de uma criança. Por exemplo, quando a gente faz terapia com criança, a gente faz o que a gente chama de ludoterapia. É uma terapia que a gente faz o quê? Brincando. Eu tenho uma grande amiga minha que ela é psicóloga infantil. Então, de vez em quando ela fala, hoje eu tive que ser um sapo, uma baleia, uma girafa. Ela tem que falar na linguagem daquela pessoa. Ela tem que se conectar a ela. Não é diferente na relação a dois, entende? Se você chegar só com cobrança, com peso, imagina, a pessoa vai estar completamente desconectada de você. Então, crie momentos leves, alimente em linguagem de amor, já falamos muito sobre isso. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais facilidade para poder se conectar a essa pessoa na hora que você for discutir coisas mais sérias e mais pesadas da relação a dois, tá? Ok. Tem muita raiva na hora da cobrança, não sabe se acalmar para fazer o outro validar ou parecer. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu já falei duas coisas importantes, tá bom? Vocês estão me acompanhando? Tá dando para entender? Dei um ok aqui. Vânia, estou conseguindo compreender. A primeira coisa que eu falei é, se você não tiver equilíbrio emocional para poder conversar com o outro, gente, vamos lá, vamos pensar aqui numa coisa. Se a outra parte está chateada comigo, tá? E aí eu penso, caramba, eu preciso conversar. Vou pegar um exemplo pessoal. Gosto muito do exemplo pessoal, tá? Se o meu marido tá chateado comigo e eu quero resolver a questão, né? Eu gosto da solução. Obrigada, estou conseguindo compreender. Que bom. É óbvio que se eu for fazer uma DR com ele, eu sei que ele vai me falar coisas que não são fáceis. Ele tá chateado comigo, eu certamente pisei na bola. Na verdade, eu certamente fiz alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu vou e escuto. Às vezes dá uma raiva, né? A raiva vai da ponta da unha do pé até a ponta do cabelo. Porque, às vezes, nem sempre você concorda com o que a pessoa está falando, mas deixa ela falar o que tem para falar, dá espaço para o outro conseguir dialogar com você, senão ele não dialoga nunca mais. E aí você não precisa concordar. Você não precisa concordar com o que a pessoa está falando, mas você sabe acolher, aprenda a acolher a verdade do outro. Aí você respira fundo e você pode falar assim: ok, validado, check. Agora eu vou respirar um pouco e aí depois, quando eu elaborar melhor essas questões, eu volto e a gente conversa. Tá? Você não precisa dar uma resposta na hora. O que a gente faz? A gente fica chateado, fica com raiva e age de maneira agressiva porque a gente precisa equilibrar o sistema relacional. Alguém lembra do que significa equilíbrio do sistema relacional? Já expliquei isso 1 milhão de vezes. Se vocês forem meus alunos, por favor, não me envergonhem, tá bom? O que é o equilíbrio do sistema relacional? Nossas relações são como sistemas, prestem atenção nisso. Ou seja, o que a gente sempre busca no sistema? Equilíbrio, porque se eu estou numa relação sistêmica, quando eu estou desequilibrado, o outro está desequilibrado automaticamente. Então vamos ver, veja bem, se a gente está numa relação aqui de igualdade e eu tô com raiva de você, eu me sinto inferiorizado porque a emoção hostil está comigo, a raiva está comigo. O que eu faço para poder equilibrar o sistema? O certo seria eu subir e equilibrar essa relação, mas para isso eu preciso ter muito equilíbrio emocional. O que a maior parte das pessoas faz, puxa o outro para baixo. Como eu faço para puxar o outro para baixo? Faço essa pessoa sentir exatamente o que eu estou sentindo. Se eu estou com raiva de você, eu faço você sentir raiva de mim. Então, nessa discussão, quando eu vou escutar coisas que vão me deixar chateadas, ao invés de eu respirar fundo, ter o controle da minha raiva e falar assim, tá bom, tudo bem, deixa eu dar um tempinho aqui, deixa eu elaborar, depois eu volto pra você validar o que eu penso a respeito de tudo isso. Não, a gente vai pro embate, a gente vai pra discussão, vai pra acusação. Aí, gente, vou falar uma coisa pra vocês, aí a discussão é emocional. Cara, se a discussão é emocional, ela não é racional. Entende? Ah, Vânia, é meio óbvio isso. Não parece, porque não é isso que a gente faz. Se a discussão não é emocional, se ela é emocional, ela não é racional. Você não pensa, você não elabora bem aquilo que você diz. E aí você vai para o embate. Então, a falta de diálogo, ela é reflexo desse desequilíbrio emocional. A minha dificuldade de lidar com a minha raiva. Ponto. E 2, a falta de diálogo, ela é reflexo da desconexão. Ou seja, eu cobro tanto, eu reclamo tanto, eu discordo tanto, eu critico tanto, que a pessoa tá o quê? Desconectada de mim. Ou seja, ela pensa, meu Deus do céu, eu vou fugir disso aqui. Então ela cria um monte de argumentos para poder não fazer DR, não ter discussão nenhuma com a pessoa que está ao lado dela. Ok, estamos entendendo? Essa aqui também é muito interessante, deixa eu só dar uma lida aqui, acho que tem algumas coisas escritas, desculpa se eu não consigo ler tudo, tá bom? Vamos ver. Oi, se puder deixar salvo, agradeço. Gente, fica salvo no meu YouTube, tá bom? Por sinal, depois, quando você terminar essa live, vão lá no meu destaques e aí tem lá, live gravada no meu canal do YouTube.
Todas as lives gravadas. Todas não. A partir de, sei lá, tem umas 5 pra cá que eu tô gravando. Não consigo ter dor, porque, mesmo deixando a raiva passar, dá vontade de chorar e perco a voz. Olha só, eu tô falando de raiva, mas isso aí que você tá sentindo é tristeza, tá bom? Ou seja, você não está sabendo administrar a sua tristeza. Entende? Então, sabe o que você faz? Você faz assim. Tudo bem, Vânia, inicial, eu não consigo controlar o meu choro ainda, tá bom? Então você chora. E você explica só pra outra parte, olha, a minha maneira de manifestar a minha tristeza ou a minha chateação é através do choro, mas eu tô bem, só tô triste. Eu vou chorar. Depois você não fala nada. Talvez você nem consiga falar, né? Porque você perde a voz, pelo que eu tô vendo. Então você faz assim, deixa depois eu me acalmar, e aí eu elaboro as coisas e volto e não parecer. Se você tiver dificuldade de falar, escreve. Mas só escreve, só faz uma coisa muito importante. Só escreve quando a sua emoção estiver rebaixada, tá bom? Não vá com uma emoção intensa, se você não sabe administrá-la. Maravilhosa, Etienne, boa noite. Gente, só lembrando, aqui tá, eu acho que não tem mais nada. Se tiver perguntas, eu sempre choro. Ai, isso é verdade. Estou no ponto dos desconectados. Isso é verdade, tá? Tudo bem se você sempre chora, sabe? Tenta só administrar essa questão, assim, sabe? Explica pra outra parte que esse é o teu funcionamento e aí depois você se acalma e faz o outro validar teu parecer, tá bom? Estou no grupo dos desconectados, você quer se conectar? Né? Se você quiser se conectar, você sabe o caminho. Acabei de falar nessa live. Se você não assistiu, assista a live gravada. Repete 1000 vezes a mesma coisa, dá vários exemplos diferentes, mesmo que o outro já tenha validado. Ai, gente, isso é muito comum. Outra falha no diálogo. Outra falha no diálogo. Se a pessoa já validou o que você está falando, por que você repete 1 milhão de vezes a mesma coisa, só que com exemplos diferentes? Às vezes, você dá o mesmo exemplo, inclusive. Então, se a outra pessoa já entendeu, às vezes você quer dar vários exemplos porque você quer que ela fale coisas do tipo, tudo bem, me perdoe, eu concordo, eu nunca mais vou fazer isso. Às vezes a pessoa vira e fala assim, ok, você tem razão, vou tentar fazer diferente. Mas aquilo ali não te satisfaz e você insiste em dar exemplos, você insiste em falar a mesma coisa de maneira diferente, quer dizer, saiu de um diálogo produtivo. O outro já validou o teu parecer, show, muda de assunto. Entende? Se ele já validou o parecer, ou ela já validou o parecer, já se comprometeu com a mudança, você não tem mais por que conversar a respeito disso. A gente tem que aprender a reforçar esses tipos de comportamentos mais funcionais. Eu falei que comecei com uma cliente minha, ela veio hoje, mas eu comecei isso na sessão passada dela. Ela teve um problema com o marido, né? Ok, não vou entrar em detalhes. E ela ficou muito chateada. Foi quase uma quebra de valor. Não chegou a ser uma quebra de valor, tá? E aí o que aconteceu? O relacionamento deles estremeceu. O que ele fez? Ele foi lá, pediu desculpas, reconheceu, disse que iria fazer diferente e realmente começou a mudar. Começou a mostrar uma mudança de comportamento. Mas para ela, aquilo não foi suficiente. Então, o que ela começou a fazer? Ela aceitou estar na relação, teoricamente perdoou, mas na prática não. Muito magoada, muito chateada, muito desconectada. Então, quer dizer, não tem congruência o comportamento dela com a decisão dela. Se você decidiu estar nessa relação, restaurar a sua relação, você tem que ter congruência com ela, entende? Então você tem que entregar a sua parte, você tem que reforçar a mudança do outro também. Às vezes o outro começa a mudar, se dedicar, se empenhar, fazer diferente, mas você parece que quer fazer com que ele sinta a dor que você está sentindo. Quer dizer, a dor que você está sentindo talvez seja um desequilíbrio seu. Por que ele tem que pagar por isso, né? Ele já não reconheceu o erro, pediu desculpa e tentou mudar, fazendo um comportamento diferente? Por que você tem que massacrar a pessoa? Cara, não tem congruência, né? Você decidiu estar na relação, então eu entendo que se você decide estar na relação, eu acho que você tem que preservar a tua saúde emocional. Quando você faz isso, você se maltrata também, né? Então, tome cuidado com isso também. Eu acho que isso dificulta o diálogo. Voltamos para a questão do desequilíbrio emocional, tá?
Critica mais do que elogia. Oh, gente. Assim, tem coisas que eu nem queria precisar falar, né? Mas assim, eu acho, eu, não- eu, eu penso assim, por que eu não preciso falar algumas coisas, né? Isso eu não precisaria, a gente não precisaria mais educar ninguém. Porque as pessoas insistem em criticar muito mais do que elogiar, sabe, em repetir 1000 vezes a crítica. E quando eu elogio, às vezes a pessoa tem dificuldade até de elogiar. Eu acho impressionante isso. Mas na hora de criticar, ela critica de várias maneiras diferentes, dá vários exemplos. Na hora de elogiar, ai, Ivone, eu não sei nem como faz isso. Cara, por que você gasta tanta energia, né, para disfuncionalidade? E na hora da funcionalidade é tão difícil. Se você critica mais do que elogia, você está desconectando a pessoa de você, tal. E aí depois você não entende, ai meu Deus, como é que a gente chegou nesse ponto? Você está completamente desconectado. Às vezes você tem distorções cognitivas que a gente diz. Por exemplo, hoje eu conversei com uma cliente minha e eu falei, você está com uma distorção cognitiva. A gente chama essa tua distorção de dicotomia. Sabe o que é dicotomia? É aquela pessoa que é 8 ou 80. Então, ela estava super empolgada, estava fazendo um evento, né? E aí ela estava organizando tudo, decoração e doces e banda. E aí ele olhou e falou: Caramba, eu não participei de nada, né? Não sei nem como é que vai ser e como é que funciona. Aí o que ela fez? Ah, não, então tudo bem, então não vai mais ter evento. Aí foi lá e cancelou o evento. Eu falei, mas você queria o evento? É, eu queria o evento, mas assim, já reclamou? Eu falei, cara, o evento era de vocês dois, entende? De certa forma, a outra parte tem razão. Ela só queria pertencer, participar. Em vez de você reconhecer o seu erro e falar assim, caramba, verdade, não foi legal isso que eu fiz, fazer os 4 R's que eu já postei no meu Instagram, assim, leiam isso, voltem lá depois nas postagens, 4 R's, reconheça seu erro, peça desculpa, repare o dano e mude de comportamento, né? Se você perceber que você está errado, você tem que reparar a questão. Aí o que a pessoa faz? Às vezes ela vai pro extremo. Ah, então tudo bem, não quero mais. Não vamos ter festa. Por que você tá nessa dicotomia? E outra coisa, você acaba se prejudicando porque ela mesma queria o evento. E ela tinha motivos para comemorar, motivos pessoais do casal. Então, você mesmo se prejudica, entende? Porque você entra nessa dicotomia. Você vai para o extremo comportamental. Isso é outra coisa que dificulta o diálogo, tá bom? Beijos, Karina. Isso está acontecendo comigo. Pois é, não vai mais acontecer, né? Porque você já entendeu e aí você vai educar a pessoa que está ao seu lado, a sua parceira ou seu parceiro, não sei. Ah, não peguei o início. Qual é o tema da live de hoje? O tema da live de hoje é: por que você não consegue dialogar com seu parceiro? Como superar traição? Gente, nós já falamos sobre isso, falamos nisso na live passada. Inclusive, ela vai estar gravada no meu YouTube. Eu não sei nem se já foi enviada para o meu canal no YouTube. Ele só enxerga os defeitos. Assim, talvez porque esteja com muitos pensamentos disfuncionais, desconectado, né? Conversa a respeito dessa situação, né, numa situação de calma e tranquilidade. Olha, até para brigar a gente tem uma maneira estratégica, psicologicamente estratégica, né? Eu, inclusive no meu canal do Telegram, se você não participa, depois você terminando essa live, você vai lá no link da minha bio e se inscreve. Tem lá, brigas produtivas, tem um roteiro pra gente brigar. Só para você entender, eu não vou explicar tudo da briga produtiva porque ela é mais complexa, eu acho que dá uma live inteira. Um dia eu faço sobre live, eu vou fazer uma live como brigar com seu parceiro e sua parceira, porque até para brigar a gente tem que ter estratégia, tá? Que enfim, a briga, ela não precisa ser desrespeitosa, tá bom? Ó, você quer ver um grande erro, por exemplo? Se eu quero abrir o outro pro diálogo, eu não posso, eu não posso chegar criticando, né? Olha, eu quero conversar com você porque você é assim, né? Você é desse jeito, sempre cometendo os mesmos erros. Quer dizer, a pessoa já perdeu a motivação de conversar com você. Então, como é que a gente começa uma discussão? Você pode falar coisas do tipo: olha, eu quero conversar com você porque eu te amo muito. Porque ama mesmo, né? Você tá chateado, mas ama. Eu te amo muito e eu acho que a gente tá construindo uma relação. E, né, e se a gente tá numa construção,
eu quero fazer o negócio, eu quero fazer esse processo dar certo. E eu entendo que você também, visto que você tá nessa relação comigo. Pronto, aí você já mexeu com o outro emocionalmente. Você acha que a pessoa vai estar mais motivada para poder conversar com você com esse tipo de conexão ou com essa conexão? Você é cheio de defeitos, né? Porque é difícil mesmo conversar com você. Eu já não deveria nem estar falando as mesmas coisas. Quer dizer, se você chega com essa forma de falar, a pessoa já se fecha automaticamente. Quando você chega mexendo com o emocional dela, com certeza ela vai estar mais disposta para poder te ouvir. E aí, entenda, existe uma coisa de equilíbrio do sistema relacional que eu já expliquei aqui, tá bom? Se você chega, né, diante dessas circunstâncias, fazendo o quê? Uma crítica ao outro, você rebaixa ele, tá bom? Então, não faça isso. Sabe o que você faz? Reconhece uma disfuncionalidade sua. Eu sei que eu tenho os meus defeitos, sei lá. Eu sei que eu tenho dificuldade em perdoar. Eu sei que eu tenho dificuldade em reconhecer as minhas falhas. Eu sei que eu tenho um processo mais desacelerado para mudança. Reconhece um erro seu. Por quê? Porque se você começa reconhecendo o erro do outro, você já rebaixa ele aqui, olha. Você rebaixando ele, essa outra parte não vai estar disposta a te escutar. Quando você vem com um argumento racional, ou seja, eu tenho o reconhecimento das minhas falhas, ele vai ficar mais disposto a conversar com você. Quando você reconhece as suas disfuncionalidades, porque ele pensa assim, ah, caramba, então acho que já dá pra gente discutir. Porque eu não vou ser massacrado aqui, né? Tem o reconhecimento das disfuncionalidades da outra parte, e aí, depois que você faz isso, você prepara o território para poder fazer a crítica ao outro. Oi, Rafa, tudo bem? Mas aí, deixa eu te falar uma coisa. Aí, depois que você já fez a crítica a si, vai ficar muito mais fácil do outro ficar receptivo à crítica a ele. Agora, isso, gente, é uma live inteira, não vou mais continuar, porque isso é uma parte das brigas produtivas, tá lá no meu Telegram, tá bom? Critica mais do que elogia, então essa é a dica, tá? Já falei sobre equilíbrio emocional, já falei sobre desconexão e agora eu tô falando sobre críticas sendo superiores aos elogios, tá bom? Quando você vai criticar muito mais do que elogiar, obviamente você vai desmotivar, inclusive, a outra parte para mudança. Tá? Excelente, doutora. Que bom, Amanda. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Gente, não tem nada pior do que uma pessoa desmotivada para mudar. Por quê? Porque para mim, a mudança é um dos principais ingredientes da relação a dois. Por quê, Vânia? Porque quando você consegue mudar, você consegue ser o que você quiser. Entende? Quando você tem uma boa capacidade de mudança, você consegue ser o que você quiser. Então, um ingrediente que não pode faltar. Esse é um valor importante. Esse é o valor que não pode faltar na tua relação a dois. Né? Aquela pessoa que fala assim, olha, eu sou assim, você me conheceu desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Não rola. Porque vocês precisam se transformar como parceiros até o final da relação de vocês. Até o último suspiro de vocês, vocês têm que se ressignificar, não só como parceiros, mas como seres humanos, tá? Então, elogie mais do que critique e critique quando for necessário também, mas saiba criticar também de maneira respeitosa. Fica ruminando o problema já conversado e faz carão, mesmo depois do diálogo. Isso aqui é muito importante. Preste atenção nisso. Você foi para sua DR, né? Seguindo todas as estratégias, com equilíbrio emocional, criticando, mas elogiando na mesma proporção, fazendo a estratégia da briga produtiva. Qual é o outro ponto? Nem lembro mais. Dando um exemplo, se o outro validou, não precisa exemplificar 1 trilhão de vezes, beleza. Depois que vocês alinharam, conversaram, estamos bem resolvidos, tem gente que ainda fica ruminando o problema. Essa era outra coisa que eu não gostaria de falar mais a respeito. Caramba, se a outra parte já se comprometeu com a mudança, se vocês conseguiram chegar a um diálogo, por que você ainda tá fazendo carão? Ainda tá reclamando? Ainda tá ruminando o caos? Sabe, gente, o relacionamento ele é um exercício de fé e fé não tem nada a ver com religião. Fé é você acreditar naquilo que você não consegue enxergar. Então, você tem que acreditar que vai funcionar aquele diálogo. Você tem que acreditar que a outra pessoa vai tentar colocar em prática e, obviamente, você e a outra pessoa vão ter que se comprometer para poder apresentar a mudança para vocês. Então, não adianta nada você ter uma DR super eficaz, assertiva e depois você ficar, quero só ver. Quer dizer, você já entra no jogo perdendo. Porque você está desacreditando da própria negociação que você fez há pouco tempo atrás. Entende? Então,
Terminou a discussão, o que você faz? Vamos seguir a relação, vamos tentar fazer a nossa reconstrução e seguir a relação, porque a gente vai ter milhares de outras desconstruções. Isso que as pessoas precisam entender também. O relacionamento, ele tem construção, ele tem desconstrução e ele tem permanente reconstrução. Se a gente não ajusta a nossa desconstrução, a gente vai viver acumulando disfuncionalidades. A ideia é, resolver isso aqui, segue a vida. Resolver aquilo ali, segue a vida. Uma vez eu atendi um casal que eles diziam assim, Vânia, o parceiro dizia a respeito da sua companheira, eu brigo pela briga atual e por todas as brigas da história da nossa relação, porque ela não consegue se desprender. Então ela tá chateada com uma coisa, ela já volta àquela briga que a gente já discutiu, quer dizer, isso é uma falha, tá bom? Não sai da ponta do iceberg. Outro motivo, assim, para não dialogar. O que é? Eu sempre falo da ponta do iceberg. A gente tem que entender o que passa a nível emocional com a outra parte, com a outra pessoa. Por exemplo, é aquilo que eu sempre falo. Eu sempre dou esse exemplo, né? A pessoa não quer casar, Vânia. A pessoa não quer casar. Gente, por trás do não quer casar, existe uma série de explicações emocionais. Às vezes é medo, às vezes é trauma, às vezes é insegurança, às vezes é uma questão financeira que a pessoa não está se sentindo confiante. E existem coisas simples que se você tiver, obviamente, se houver justificativas para que vocês casem, sei lá, né? E você souber explicar e você entender a dor daquela pessoa, você consegue ressignificar aquele medo. Muitas vezes isso já aconteceu aqui. Você quer ver uma situação? Eu dei esse exemplo na live passada, na live retrasada. Um dos meus clientes não queria casar, não quero casar de jeito nenhum, não quero casar de jeito nenhum. E o que a parceira entendia? Tá vendo? Só ele não gosta de mim. Tá vendo? Só ele não quer ficar comigo. E na verdade, quando a gente vai conversar, o que ele solta? Qual é a frase que ele solta? Meus pais tinham um relacionamento ótimo. Quando decidiram casar, foi por água abaixo. Olha o trauma, olha o medo, olha o receio. Quer dizer, a ideia é assim, entender o porquê do medo e ressignificar aquilo. Como é que eu ressignifico isso, Vânia? Não é porque o relacionamento dos seus pais não deu certo que o nosso não vai dar. Às vezes, uma frase que você fala já dá um insight na pessoa, já faz ela ressignificar aquele medo. E aí, quando você não sai da ponta do iceberg, você fica nesse discurso. A pessoa não quer casar comigo, a pessoa não gosta de mim. Quer dizer, você já vai para o julgamento, você vai para o discurso acusatório, zero diálogo. Ok? Não faz briga produtiva, não traz a leveza para pós-conversa. Antes de falar sobre mais dois tópicos, eu quero dar uma lida aqui. Temos muitas coisas aqui. Sou casada há 17 anos e sempre tive uma comunicação passiva, sempre fugindo dos conflitos, sou introvertida e acho que isso ajudou muito a esfriar o relacionamento, procrastinando decisões. Como resolvo isso? Dessensibilizando. Ou seja, assim, você é permissiva, né? Ou seja, você não se posiciona, você não fala, você não compartilha aquilo que você sente. Como é que a gente vai promover mudança se eu não sei o que preciso mudar, se eu não sei a dor? Se você não tem uma comunicação clara, como é que você vai dar oportunidade para você mesmo e para o outro melhorarem como parceiros? Então, Vânia, mas é muito difícil. Então, assim, se você não consegue falar, escreve, entende? Você tem que procurar outros meios de comunicação, mas você tem que compartilhar assim o que você sente, senão ninguém vai conseguir traduzir as suas emoções, mulher, tá? Quando temos algo importante para conversar, ele fala por mensagem. Eu prefiro conversar pessoalmente. Quando ele chegar na minha frente, não diz nada do que me disse em mensagem e finge que nada aconteceu. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí fere muito seu valor? Isso te incomoda muito? Você acha que isso é um motivo assim para você não estar nessa relação? Bom, se sim, a gente tem um problema de valor. Se não, como é que você pode tentar lidar com essa questão? O seu companheiro ou companheira, deixa eu ver, ele, né? O seu companheiro vale tão a pena assim? Porque assim, ele fala o que sente. Eu acho esse ponto muito importante. Ele poderia nem te comunicar. Ele fala, só que ele fala da maneira dele. Ele escreve, né? Porque talvez pessoalmente ele não consiga. Então, será que você não consegue administrar essa questão, lidar melhor com isso? Ou seja, tudo bem, você não consegue verbalizar, não tem problema, a gente escreve e aí eu vou elaborar aqui os meus pensamentos a respeito disso tudo que você falar. E aí, quando eu estiver preparada, a gente vai lá e conversa. Aí você conversa. Você faz do jeito que você consegue fazer e tem que respeitar o jeito que o outro consegue se comunicar. O que você quer que ele faça? Que ele passe a ser verbal? E se ele nunca conseguir te entregar isso? Você vai terminar a sua relação? Sendo que
isso talvez não fira valores, muito pelo contrário, ele faz um esforço para poder se comunicar, isso tem que ser considerado. Sabe o que é isso, gente? A nossa dificuldade em não saber lidar com o diferente. Por isso que a gente tem dificuldade de se relacionar. Porque a gente quer que as pessoas funcionem da maneira que a gente acha que é correto. Não, eu quero que a pessoa seja verbal, eu quero que ela seja carinhosa, eu quero que ela seja atenciosa, eu quero... Não, não dá, porque você não vai ter tudo numa única pessoa. Essa pessoa não consegue ser verbal, mas ela consegue comunicar as emoções, expressar as emoções, mesmo que de maneira escrita. Tá valendo já. Excelente, doutora. Consigo expressar por mensagem? Show, faça isso. Oi, 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 gente, tudo bem? Não traz leveza após conversa. Ai, gente, isso é uma outra coisa importante que dificulta o diálogo. A gente dialoga até bem, né? A gente consegue até validar o parecer um do outro, a gente consegue até promover mudança, mas aí eu fico chateado, eu fico pesado, eu fico crítico, eu fico mal com aquela situação toda. O que a outra pessoa vai pensar? Deus o livre fazer DR. Deus o livre. Depois vai ficar um climão, até a gente se recuperar da conversa, demora um século, eu não quero isso pra mim não, melhor nem conversar, olha isso, melhor nem conversar. Aí você não conversa, você não entende qual é a dificuldade, você não entende qual é a dificuldade, você não muda. Você não muda, você estagnou. Você não cresce como parceiro ou parceira, tá bom? Então assim, tivemos a conversa, a minha emoção tá... talvez eu estou pesada ali, ou pesado. Respira fundo, muda de assunto. Pense em outra coisa, ocupa tua mente com outra variável, mas segue a relação. Reforça o comportamento de diálogo do casal, tá bom? Sabe o que é reforço? Reforça tudo aquilo que você faz para aumentar a frequência de um comportamento de acontecer, tá? Então, quando você tem um diálogo e depois você faz uma coisa muito legal, é como se você estivesse reforçando a conversa que vocês tiveram, entende? Ah, foi muito bom. Então, ter um comportamento mais assertivo pós-diálogo, tá? Temos mais... Não, né? Ai, meu Deus. Tá aqui, pronto. Deixa eu ver, já tá terminando. Se vocês tiverem perguntas, por favor, deixem as perguntas por aqui, tá? E não modela comportamento. Isso aqui foi o que eu acabei de falar pra vocês ainda agora, né? Gente, só pra vocês entenderem assim, o que é modelagem, se ficar muito técnico, me avisem, tá? Modelagem é quando eu reforço o que eu quero que seja bom na minha relação e puno o que eu quero que seja finalizado. Não tá legal esse comportamento, né? Por exemplo, a pessoa critica muito, Vânia, a pessoa critica muito, a pessoa critica muito. E o que você faz quando a pessoa critica? Eu fico chateada, eu já logo dou uma resposta torta e tal. Eu falei, olha, talvez você esteja reforçando o comportamento de crítica, porque a pessoa está incomodada com você, então o objetivo dela inconsciente talvez seja te incomodar. E ela consegue, né? Porque você fica chateada, você dá uma resposta torta. Então você pode ter um comportamento diferente, você pode ignorar aquela situação. Mas claro, depois quando você quando os ânimos estiverem acalmados, você volta, faz o outro validar o teu parecer, tá bom? Como você pode fazer, então, você pode falar assim, olha, tá bom, a gente não vai discutir, porque você, né, você e eu, traz a responsabilidade pro casal, não só pra um, senão fica aquele discurso acusatório. Você e eu, a gente não tá com uma cabeça boa pra discutir, depois a gente conversa, tá? E aí quando a pessoa estiver mais calma, você vai com toda atenção, carinho, amor, porque aí você aumenta a frequência daquele comportamento de calmaria de acontecer. Não sei se ficou muito técnico, mas isso chama-se reforço e punição, modelagem de comportamento. Hoje já conversamos bem mais, hoje faço terapia e me ajuda, claro, né? Claro, com certeza, Ana, a terapia é sempre maravilhosa. Ele já percebeu minha mudança, mas coloca como ponto negativo. Eu não consigo conversar sobre a terapia, ele bloqueia o assunto. Mas por que ele bloqueia o assunto? Entende? Mas não consigo conversar sobre a terapia? Por que você quer conversar sobre a terapia? Né? Assim, só me explica mais um pouco para ver se eu posso te ajudar de alguma forma. A gente tem que entender por que ele não quer conversar, ou então se ele conversa, mas conversa da forma dele, não da forma como você espera, tá bom? Eu me lembro que uma vez eu tava muito chateada com o meu amor. Disse que precisava conversar e ele ficou muito tenso. O que eu fiz? Comprei uma barra de chocolate da Cacau Show. Mandaram vocês. E nossa, quebrou aquele clima pesado, doutora. E foi uma senhora, um senhor, não entendi. Mas assim, maravilhoso, parabéns, é excelente tática. Um relacionamento recente de 6 meses, que há muitas discussões devido à diferença entre os dois, é motivo para repensar a relação? Não. Porque olha só, você vai ter muitas diferenças com qualquer pessoa com que você for se relacionar, desde que
essas diferenças não sejam diferentes de valores, tá tudo certo. Sabe, assim, o problema, vou falar sinceramente, o problema não são as diferenças. O problema são as diferenças de valores. É você ser leal e a pessoa não ser, né? É você, sei lá, prezar pelo crescimento contínuo, desenvolvimento e a pessoa nem tanto. Isso é uma diferença de valor. As outras diferenças, a gente não sabe lidar com as diferenças. É porque vocês não sabem, talvez, com todo respeito, né? Vocês têm uma dificuldade de ceder, de aceitar o outro como a pessoa é. DR, ah tá, entendi, parabéns, Juni, foi ótima a tua estratégia. Entende? Vocês não sabem ceder, negociar, entendeu? Gente, assim, quando a gente lida com no relacionamento, relacionamento são duas pessoas imperfeitas tentando fazer o processo dar certo, abrindo mão muitas vezes de coisas que são importantes para elas em prol do outro, desde que essas coisas não ofendam seus valores. Então, quando a gente está com o diferente, a gente tem que saber abrir mão, ceder. Não tem problema nenhum, desde que isso não fira seus valores, tá bom? Diferença não é motivo de discussão. Ó, é motivo de discussão se você não sabe administrar a sua relação com a diferença, tá, Suelen? Um relacionamento, já respondi, não consegue conversar sobre a terapia e diz que não precisa disso. Mas assim, mas às vezes nem precisa. Entende? Veja bem, não precisa conversar sobre a terapia. Se a pessoa não quiser conversar sobre a terapia, tudo bem. Você pode educar a pessoa a respeito do que você aprende na terapia de uma maneira indireta. Eu sempre dou um exemplo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Fê. Ana, eu traumatizei o meu marido, né? Eu sempre conto essa história nas minhas lives. Ai, meu Deus. Eu colocava ele para fazer vários testes de personalidade. E os testes de personalidade, assim, eles são enormes. 200 questões. Então eu precisava testar a eficácia do teste. Eu falava, amor, você precisa fazer esse teste para me ajudar e não sei o quê. Ele, meu Deus, mas é muito grande. E aí o bichinho fazia e tal. Hoje, se eu chego com um teste de personalidade, a gente fala, nem pensar, não faço teste de personalidade e tal. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o teste. E aí eu dei o resultado pra ele. Essa é uma estratégia que funciona comigo, na minha relação. Cada relacionamento tem uma medida, pode ser que não funcione com a de vocês. Eu gosto só de dar alguns exemplos pra você entender que a gente precisa ser estratégico. Então, o que eu faço? Eu leio, amor, olha aqui o resultado do meu teste. Diz que a minha personalidade é assim, é assado. E como os testes são muito interessantes, é muito chocante o resultado, porque é a sua descrição. Aí que ele fala assim, ai, faz comigo. Você entende o ponto que eu tô querendo chegar? Meu marido nunca fez terapia, por exemplo. E não tem problema, não tem problema. Desde que eu entenda como, de maneira estratégica, educá-lo a respeito de coisas que são importantes para a relação. Entende? Então, o ponto que eu tô querendo chegar com você é assim, tudo bem, fica tranquila se você não consegue conversar a respeito da terapia diretamente, mas você pode conversar indiretamente. Né? Você pode falar assim, caramba, eu tava pensando a respeito do meu próprio comportamento e eu acho que eu preciso ajustar isso aqui em relação a mim. Eu acho que a gente pode ajustar junto também, porque talvez isso seja um ponto a ser melhorado tanto em mim quanto em você. Ó, tenho certeza que se você chegar de maneira mais estratégica na tua comunicação, ele vem junto contigo. E vem mesmo. Eu tô te falando por experiência aqui de clínica, né? Essa é uma demanda muito frequente. Tá bom? Boa noite, Vânia. Boa noite, Gilberto. Obrigada, doutora. De nada. Meus amores, muito obrigada pela participação de todos vocês. Nós vamos ter lives todas as segundas e quartas-feiras, às 20h47. Vá agora, nesse exato momento, lá no link da minha bio, se inscrever no meu canal do Telegram, porque áudios exclusivos a respeito de relacionamento a dois, só Telegram, tá? Não vou colocar no Instagram, não vou colocar no Facebook, não vou colocar no YouTube. No YouTube vai estar essa live gravada, tá bom? Fiquem tranquilos a esse respeito. Todas segundas e quartas a gente vai ter live às 20h47. E toda terça-feira eu vou abrir painel de perguntas. E mais uma coisa, vá lá também no meu destaque e se inscreva no meu podcast. Tá no carro, tá no Uber, tá no ônibus, tá no metrô, onde você estiver, escute dicas rápidas a respeito de relacionamento a dois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um feedback de vocês, seus vídeos são ótimos. Obrigada, Ju. Beijos, minha amiga linda, Jéssica, meu amor. Também morro de saudades. Lucivânia, Deus te abençoe, amém, vocês também. Onde podemos encontrar seu podcast? Lá nos destaques no meu Instagram, você tem vários destaquezinhos, tem lá podcast. Aí você vai lá
e começa a seguir, escuta tudo pelo Spotify, tá bom? Beijos, grande abraço, até o nosso próximo encontro. Eu também amei! Tchau!